Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou médium sensitivo e eu vou dar para vocês aqui qual é a leitura de hoje, né? Vamos hoje para o Salmo 91, né? E a primeira leitura é de Jeremias 28, 17. É bom pegar um lápis e papel para anotar aí, né? Que é o Salmo 91, Jeremias 28, ao 17, que é a primeira leitura, né? E aqui é Mateus 14, 22 ao 36, né? É o que eu vou ler agora, né? Que é Mateus 14, 22 a Mateus 14, 22 ao 36, né? Que é assim, ó. Que é assim, ó. Caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar. E quando ele despediria a multidão. Depois de despedi-la, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era automaticamente pelas ondas, pois vem atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas às últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe falou: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se tu manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, aí em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão e segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidas?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. O que estava no barco ajoelharam-se diante, dizendo: "Verdadeiro, tu és o Filho de Deus." Tu és o Filho de Deus. Após o atravessar, portaram Genezaré, e os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, espalhando a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Então é isso, ó. Jesus primeiro ele fez o seguinte. Ele apoiou ele pegou na mão dele, tirou da água para ele não afogar, botou no barco e depois foi que disse a ele: "Homem de pouca fé." Se ele tivesse fé o suficiente, ele teria subido no barco, né? Ele teria continuado andando sobre as águas até chegar ao barco, e chegava no barco, subia normalmente, como se estivesse no chão, né? Mas ele não tinha ele não tinha na época essa fé toda. Você vê, depois foi que ele conseguiu ter a fé, aumentar a fé dele, ficar mais forte, né? É isso que a gente pede às vezes: "Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé." Entendeu? É para isso que a gente é uma espécie de ser humilde, né, diante de Deus. Algumas pessoas às vezes nós mesmos dizemos assim: "Não, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que eu tenho muita fé em Deus." Mas aí não sabe não, né? Na hora exata é que você vai ver que tem fé. Aí tem por exemplo, uma situação de uma pessoa possessa com um espírito, alguma coisa. Aí o que é que você faz? Aí vai para cima da pessoa, bota a mão, balança e diz não sei o que, e aquela pessoa não muda nada, aí até o espírito ri da cara dele com uma coisa assim. Aí cadê sua fé? Você achou que tinha toda a fé do mundo, né? Aí às vezes acha que, porque lê um pouquinho a Bíblia, acha que entendeu tudo, né? E já acha que
profeta, que já é o bicho na história, que já é especialista nisso aí, né? Mas não, tem que ter a humildade. Você vê um padre, estuda 4 anos, depois mais 4 anos, e aí continua estudando até a sua vida, toda a sua vida. E ainda ele tem a humildade de saber que as outras pessoas sabem tanta coisa quanto ele, né? Então ele tem aquela humildade. Então algumas pessoas, agora às vezes nós pensamos o seguinte: lemos a Bíblia um pouquinho, aí acha que os outros não leram, aí achamos que a gente é o mais sabido, a gente é o mais sabido de todos, a gente sabe mais que todo mundo. E às vezes levantemos o nosso queixo mesmo assim, e fazemos coisas e humilhamos as pessoas, porque achamos que só nós temos a proteção de Jesus, né? Porque achamos que somos cristãos, só nós temos a proteção de Jesus. Mas não, as outras pessoas às vezes têm mais fé do que a gente. Às vezes é aquele que às vezes nem vai na igreja e fica por ali devagarzinho, andando. É aqueles que têm muita fé também. Então, gente, é isso aí. Vamos ter a humildade, perseverança, ler a Bíblia, procurar compreender, ouvir as outras pessoas para ver se aquilo que você está pensando, nem falou, hein? Está pensando da leitura que você falou, é o certo. Assiste uma missa, escute o sermão do padre, pergunte a alguma pessoa mais velha que você, ou uma pessoa, porque às vezes nem é mais velho. Eu tinha uma situação que eu queria saber sobre a Bíblia. Perguntei a algumas pessoas, que eram até mais velhas do que eu, tudo, que tinha mais tempo na igreja, e essas pessoas não souberam responder, ou se responderam, não era o que eu queria escutar, né? Mas uma vez uma criança, acho que 10, 12 anos, chegou e falou para mim: olha, isso. É uma teoria que tem, não sei o que. Aí pronto, foi aí que eu entendi. É assim. É isso aí que eu estava procurando. Então é isso. Então hoje eu vou mostrar alguma coisa, né? Tem um materialzinho, alguma coisa. Eu vou mostrar. Eu já falei a vocês no começo do vídeo que eu era médio sensitivo, né? Às vezes tem umas vantagens, né? Uma vez eu passando próximo a um muro, na rua assim, né? Tinha um saco assim que o senhor botaram assim, de reciclado, alguma coisa. Não era bem reciclado, era um saco de lixo mesmo. E eu senti aquela necessidade assim de ir num saco lá e abrir ele, né? Que eu vi um saco assim, abri ele. Aí quando eu abri esse saco, eu encontrei isso aqui dentro, ó. Não nessa caixa, mas eu encontrei isso aqui dentro, ó. Isso aqui dentro do saco, ó. Isso aqui, certo? Essas colheres velhas aqui, essas colheres aqui. Aí tem uma faca, um garfo e uma colher grande, né? Assim, ó, manchada, um negócio meio manchado, ó. Tá vendo aqui, ó? É manchado, eu deixei assim, não limpei não pra ficar mais coisa. Mas acontece que isso aqui é pesadíssimo, isso aqui. Isso aqui é de uma marca aqui, não sei o que, Wolfer. Mas isso aqui, gente, tá escrito aqui, ó. Isso aqui é prata. É prata. Isso aqui deve valer uma nota, né? Acho que alguém achou que isso aqui era um garfo velho, manchado, alguma coisa assim. Aí jogou fora, né? Tava dentro. E tinha outras colheres junto, outros garfos velhos, enferrujados, alguma coisa assim, junto com isso daqui. Mas isso aqui é prata, né? Então às vezes a pessoa ser sensitiva tem algumas vantagens, né? Mas também tem algumas desvantagens também, né? Que a gente às vezes sabe de uma coisa antes de acontecer, que alguma pessoa da sua família vai morrer, alguma coisa assim, ou vai acontecer alguma coisa, um tiroteio na rua, tudo. Você saber antes é até ruim, porque você fica com aquilo, você sofre antes de acontecer as coisas, né? E depois que acontece você sofre também, né? Então às vezes não é muita vantagem não, né? Às vezes assim, né? Mas também por outro lado é bom porque você pode ajudar algumas pessoas, você pode expulsar algum espírito e ajudar uma pessoa que você procura entender os dois lados da vida, né? Então o médio sensitivo é isso aqui, ó. É assim, você sabe o lado normal das pessoas, sobre os vivos, e aqui ao lado sobre os mortos.
Você tem tanta facilidade de entender as coisas do vivo quanto do morto. Quer dizer, eu acho que eu tenho mais facilidade de entender as coisas depois da morte do que antes do que na vida, né? Mas é isso aí, gente. Eu já falei a vocês que curta, compartilhe, dê o like e faça um comentário sobre o assunto, pergunte alguma coisa sobre esse assunto e vamos lá, né? Uma boa noite para vocês, um bom dia se você assistindo de dia e que Maria e Jesus acompanhem em todos os lugares que você for. Amém.